Graça e paz. Estamos no mês do desperte para a nova vida em Cristo. Dentro desse tema desperte para a nova vida em Cristo, eu quero falar um pouquinho sobre o tema o jogo dos 7 erros. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 10. E diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se puder ser recebido com ações de graças, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, já brincamos daquele jogo dos 7 erros. Para aqueles que não sabem, que nunca tiveram a oportunidade, o jogo dos 7 erros consiste em você fazer comparação entre duas imagens que aparentemente são idênticas, mas que com um olhar mais acurado você vai perceber que existem algumas diferenças entre essas duas imagens. E ganha o jogo quem conseguir identificar 7 erros que está numa imagem em relação à outra. E por que eu dei o nome dessa ministração para o jogo dos 7 erros? Porque muitas pessoas já poderiam estar desfrutando das bênçãos de uma nova vida em Cristo, mas por que não estão? Exatamente porque não conseguiram ainda identificar pelo menos 7 erros que distorcem e atrapalham a visão correta dessa nova vida em Cristo. Nesses versículos, Paulo está advertindo ao seu discípulo Timóteo que na vida cristã é necessário que nós identifiquemos alguns erros para que possamos então colocar à parte aquilo que não é verdadeiramente vida cristã e podemos então desfrutar das benesses de uma nova vida com Cristo. E eu convido você então nessa manhã, nós caminhamos por esses versículos para descobrirmos neles quais são os 7 erros que possivelmente eu e você estejamos cometendo e que esteja porventura impedindo que nós experimentemos desta nova vida em Cristo. Vamos lá então? O primeiro erro chama-se escolhas erradas, apostasia. Lá no verso 1 ele diz assim: alguns
se desviarão da fé. Esse termo apostasia é um termo técnico do grego que significa afastamento, abandono da fé. E Paulo está dizendo que nos últimos tempos, conforme a história da humanidade vai se desenvolvendo, algumas pessoas vão abandonar a fé, por conta de escolhas erradas que vão fazendo no decurso de sua vida. Nós podemos perceber que uma marca característica, principalmente da nossa geração, são os comportamentos que nós chamamos de hedonistas, aqueles que refletem em si mesmos. E esses comportamentos se desdobram basicamente em três, quais sejam o imediatismo, o individualismo e o materialismo. Imediatismo quer dizer que eu quero todas as coisas, mas eu quero imediatamente. Eu não quero esperar uma conquista, eu não quero aguardar pacientemente o tempo de Deus, eu quero agora. Eu sou imediatista, eu fui criado na cultura do tudo rápido, no estalar de dedos, do fast food, do clique no mouse, daquelas coisas que vêm rapidamente. Eu não tenho paciência para esperar provisões. Também o individualismo é decorrente do primeiro, porque toda essa tecnologia, essa facilidade e essas coisas que nos cercam, nos tornam voltados para nós mesmos, ensimesmados, individualista. Não importa muito o que está acontecendo com as pessoas ao meu redor, contanto que eu esteja satisfeito. E a terceira coisa é o materialismo, a busca pelo ter em detrimento do ser, a busca desenfreada por possuir coisas. E por conta disso, essas três coisas vão fazendo com que as pessoas se afastem da fé, entrem num estado de apostasia, escolhas erradas, e deixem de experimentar uma nova vida em Cristo. Notem, irmãos, que todas essas coisas, todos esses comportamentos e os desdobramentos deles estão em rota de colisão com aquilo que o Evangelho nos traz. O Evangelho nos traz outros valores, valores muito mais elevados do que esses. Nós não devemos buscar aquilo que é apenas imediato. Nós não devemos estar contentes apenas com o nosso ego. Nós não podemos ser materialistas, mas temos que buscar as coisas que são do alto. Então notem que este comportamento, em se insistindo na vida de alguém, vai provocar o primeiro erro que nós vemos aqui, que são escolhas erradas que levam à apostasia. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 16, 17, diz assim: pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Notem que em apenas um versículo a palavra de Deus derruba esses três comportamentos da nossa geração, que são escolhas erradas, que levam à apostasia, e que nós devemos estar atentos para que isso não aconteça na nossa vida. O segundo erro que nós devemos evitar, dos 7 que nós temos aqui: ensinos errados, heresia. A palavra heresia também é um termo grego muito encontrado no Novo Testamento, que tradução livre seria ensinos errados, vem da palavra aireses, aquilo que está fora do contexto. No verso 1 a gente encontra ainda a expressão, continuando
quando Paulo diz que alguns se desviarão da fé, ele diz assim: e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. O que são espíritos enganadores e doutrinas de demônios? Os espíritos enganadores são os agentes do ensino do erro, e a doutrina dos demônios é o discurso desses agentes. Então, para que haja um discurso, é necessário que haja um agente para esse discurso. Para que haja uma mensagem que chega a um receptor, é necessário que haja um emissor. E este erro nos fala a respeito dos ensinos, que são heresias, que muitas vezes estão misturados, camuflados, no meio daquilo que o senso comum considera como verdade. Então este erro é importante ser detectado, porque ele pode impedir que você viva a nova vida em Cristo. Trata-se de uma mentira com roupagem de verdade. Voltamos novamente para o exemplo do jogo dos 7 erros. Você compara duas imagens que no primeiro momento são iguais, mas que num exame mais apurado você vai ver que são diferentes, porque uma delas contém erros. Essa mensagem equivocada, essa mensagem do erro, pode ser propagada através de várias instituições ou canais. A mensagem do erro pode ser propagada através das instituições de ensino, quando um postulado, seja ele filosófico ou científico, se contrapõe àquilo que a Bíblia ensina. Essa mensagem do erro pode ser propagada também através da mídia, quando reforça os comportamentos equivocados de uma sociedade que está em rota de colisão com Deus. Não é difícil perceber que aquilo que se propaga na mídia é muito diferente daquilo que Deus ensina na sua palavra. Mas a operação do erro, os agentes dos espíritos enganadores e a doutrina dos demônios também podem ser encontradas até nos púlpitos das igrejas. Às vezes esses erros são propagados por falta de experiência e preguiça de estudar daquele que está pregando. Às vezes vem por má fé mesmo. De maneira que, se você não detectar este segundo erro, que se chama heresia, você pode ser privado da nova vida em Cristo. Deixa eu te dar 2 exemplos. Você já deve ter visto nas redes sociais, quando alguém coloca assim: transforme o dízimo que você dá na sua igreja em uma cesta básica e leve a uma família pobre. Essa mensagem soa como música aos ouvidos de muitas pessoas, porque ela traz em si uma pequena essência de ética, de moralidade e de preocupação com aqueles que sofrem. Mas é uma heresia que somente aqueles que conhecem a palavra de Deus conseguem detectar. Aquilo que a princípio parece ser uma ideia muito boa, na verdade é um desvio, porque não foi isso que Jesus ensinou. Jesus, se dirigindo aos religiosos da sua época, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, que dão o dízimo das menores hortaliças, mas esquecem a misericórdia, a piedade e a justiça. Deveriam fazer essas coisas, a misericórdia, a bondade e a justiça, sem, portanto, omitir aquelas, ou seja, dar o dízimo de todas as coisas. Jesus então diz que essas duas coisas devem andar juntas. Mas isso é aceito por muitas pessoas porque soa bem aos ouvidos, mas é uma heresia. Um outro exemplo, eu vi também nas redes sociais alguém
colocando um princípio que para ele era bíblico, e ele tirou uma foto da Bíblia para provar que aquilo era bíblico. Mas a palavra e o conceito que ele trazia vinha na verdade de uma nota de rodapé da Bíblia, não de um versículo da palavra. Precisamos estar atentos que as notas de rodapé da Bíblia não são partes da Bíblia, são comentários de pessoas até muito estudadas, mas isto não faz parte do texto bíblico, é a opinião pessoal de alguém. Eu mesmo já percebi em algumas notas de rodapé alguns erros teológicos. Por quê? Porque é a concepção do autor que escreveu a nota de rodapé, mas a nota de rodapé não faz parte do texto bíblico. Então notem como a heresia pode se estabelecer, confundir e perpetuar no meio de alguém ou de um grupo, se não houver o cuidado. Olha o que diz Hebreus capítulo 3, verso 13: exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Então esse segundo erro também é importante ser detectado, ele se chama heresia. Mas vamos ao terceiro. O terceiro erro se chama interesses errados, hipocrisia. O verso 2 vai dizer assim: sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Então esse terceiro erro vai falar dos interesses errados que levam a pessoa a um estado de hipocrisia. Quando o discurso é desvinculado da prática, quando a intenção do coração é diferente da declaração, da intenção declarada, a consciência cauterizada talvez seja o estágio mais grave da hipocrisia, porque nela a mentira se torna patológica. Hipocrisia é quando a pessoa mente tanto que ela mesma já começa a acreditar nas suas mentiras. O texto está dizendo que os ensinos errados, as doutrinas erradas, muitas vezes vêm pela influência da hipocrisia, de pessoas que são mentirosas e que têm a consciência cauterizada. Quando você vai ao médico e tem algum problema em algum dos seus órgãos ou na pele, e aquilo não pode ser removido cirurgicamente, uma das opções é cauterizar aquela ferida, que é como se fosse queimá-la, para que ela não receba mais nem influência das terminações nervosas e muito menos irrigação sanguínea, para que ela pare por ali. Então aquele pedaço de tecido fica morto. Consciência cauterizada é uma consciência morta, que já se contentou com as mentiras que talvez a mesma pessoa contou para si mesma. As pessoas que são hipócritas, muitas vezes elas falam de coisas que elas não vivem, representam continuamente um teatro na vida, porque as pessoas muitas vezes não conhecem o bastidor desse teatro. No Salmos 119, 104, nós lemos o seguinte: graças aos teus preceitos tenho entendimento, por isso detesto todos os caminhos da mentira. A mentira é algo que precisa ser combatido com a verdade. Não existe qualquer possibilidade de se combater a mentira que não seja pela verdade. Por isso Jesus declarou sobre si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desde que a igreja foi instituída, as doutrinas
erradas começaram a surgir. Por quê? Porque desde sempre, nem todos os que estavam na igreja faziam parte da igreja. E a heresia tem sido combatida durante toda a história da igreja. Mas acontece que alguns se fizeram tais que não aceitam mais a verdade, conformaram-se com a mentira, e agora vivem uma vida de hipocrisia. Hipocrisia impede que você desfrute uma nova vida com Cristo, porque ela rouba de você aquilo que é a essência da palavra, a verdade sobre as coisas de Deus. Existe um quarto erro, e ele se chama influências erradas, idolatria. No verso 3 nós lemos o seguinte: são líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Esse erro aqui vai falar agora a respeito de influências que muitas vezes nós recebemos. É um fenômeno social que líderes sejam endeusados, mesmo tendo péssimo caráter e má índole. Isso ocorre na política, isso ocorre nas relações sociais e infelizmente também no ambiente eclesiástico. E enquanto eu estou falando aqui, você já pode ter lembrado de um exemplo, pelo menos de cada uma dessas instâncias, de pessoas que têm péssimo caráter, são péssimas influências, têm condutas reprováveis, mas que contam com uma rede de pessoas ao seu redor, que não importa o que eles façam e digam, essas pessoas são idolatradas. A impressão que nós temos é que nós vivemos uma síndrome de Estocolmo generalizada. Essa síndrome de Estocolmo é interessante porque ela foi detectada, acho que em 1974, lá na Suécia, quando houve um assalto a banco com reféns. E os reféns ficaram sob o poder dos assaltantes quase uma semana, para serem resgatados. E depois que o caso se resolveu, observou-se um comportamento psíquico por parte dos reféns de identificação com os assaltantes, de interação, de interesse e até uma certa atração por parte daqueles que os estavam ameaçando por uma semana. Então, a psicologia estabeleceu esse nome, né, síndrome de Estocolmo, por causa da cidade onde isso aconteceu, e é basicamente quando a pessoa é atraída por alguém que na verdade não quer o seu bem, quando a pessoa é atraída por alguém que só lhe faz mal, quando é atraído por alguém que está completamente andando, pensando e ensinando diferente de tudo aquilo que nós acreditamos. Então, quando nós temos um líder que dá péssimo exemplo, quando nós temos um líder que não se preocupa com os valores éticos e morais, quando nós observamos um líder que fala da palavra, mas não vive a palavra, e quando nós vemos que esses líderes têm centenas de seguidores, nós podemos dizer que ali está se estabelecendo uma relação de influências erradas através da idolatria. Veja o contraste do versículo que nós lemos, né? São líderes que proíbem o que Deus criou para o nosso bem. Aqui ele está citando dois exemplos que já existiam no Novo Testamento, que é líderes que proibiam certos tipos de alimentos, e líderes que proibiam o casamento,
E ele diz assim: esses líderes querem proibir os alimentos que Deus criou para nós, que podem ser recebidos com ações de graças. São líderes que proíbem o casamento que Deus instituiu para a felicidade do homem, da mulher e constituição da família. Então notem, esses líderes estão tão confortáveis quando falam perante os seus seguidores, que eles despejam a mentira e as pessoas os aplaudem. Esses erros precisam ser corrigidos, porque quando alguém segue cegamente alguém que não deveria ser seguido, essa pessoa está idolatrando este líder. Jeremias 23:16 vai dizer o seguinte: assim afirma o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que pregam enchendo-vos de ilusões, falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração, e não dizem uma palavra que proceda da boca do Senhor. Para você saber se a palavra do profeta vem realmente de Deus, você precisa conhecer a Deus e a sua palavra. Então, o erro da idolatria talvez esteja mais presente do que nós imaginamos, porque idolatria não se resume apenas quando alguém se ajoelha diante de uma estátua, mas quando alguém aprova o que é reprovável no comportamento de um líder e continua seguindo esse líder. Quinto erro: expectativas erradas, fantasia. No verso 7 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Há pessoas que vivem num mundo de fábulas, há pessoas que vivem num mundo de fantasia, há pessoas que imaginam uma igreja perfeita que não existe. Eles revestem algumas pessoas de um manto sobrenatural e despem de Deus a sua sobrenaturalidade. Isso é viver no mundo de fantasias, criar para si um ambiente de igreja que não existe, andar por caminhos que Deus não estabeleceu, criar conceitos e valores e expectativas erradas, das quais a Bíblia jamais tratou. Quando nós temos expectativas erradas em relação à igreja, às coisas de Deus e ao próprio Deus, nós podemos viver num mundo de fantasia. Essas pessoas esperam tudo de quem nada pode dar e não entregam nada nas mãos daquele que tudo pode fazer. Vou repetir: essas pessoas esperam tudo de quem nada pode dar e não entregam nada nas mãos daquele que tudo pode fazer. A vida com Deus não pode ser dirigida pela fantasia. A vida com Deus não pode ser dirigida por expectativas erradas. Muitas pessoas se decepcionam com Deus, com a igreja, com a palavra, porque têm expectativas erradas em relação àquilo que o reino, a nova vida com Deus, a igreja, a palavra de Deus podem oferecer. Algumas pessoas imaginam que podem viver nesse mundo livres de qualquer problema, desde que estejam ligadas a alguma igreja. Algumas pessoas imaginam que a partir do momento que se convertem, jamais ficarão doentes. Algumas pessoas entendem que o crente não passa por dificuldade, não é assaltado, não perde o emprego. Mas tudo isso é um mundo de fantasia criado pelo inimigo das nossas almas. Jesus Cristo declarou: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo,
Eu venci o mundo. Em Tito capítulo 1, 13 e 14, lemos o seguinte: portanto, repreende-os com toda a severidade, para que se submetam a uma só fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Detectar esse erro é muito importante. Não ter expectativas erradas é muito importante, para que você possa viver o melhor da vida com Deus. Mas nós temos um sexto erro: prioridades erradas, egolatria. No verso 8 ele diz o seguinte: exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa. Por quê? Porquanto traz consigo a promessa da vida presente e da vida futura. Como é que se identifica esse erro das prioridades erradas? O que significa egolatria? Egolatria é a adoração de si mesmo, do ego. As pessoas estão vivendo assim nos nossos dias. Cada um corre de um lado para o outro, preocupado consigo mesmo, e se esquecem de Deus. Nós vivemos a sociedade do culto ao corpo, onde a estética se sobrepõe à ética. As pessoas estão preocupadas com a busca da beleza e da perfeição a qualquer custo. O mais importante é ter e não ser. Quantas notícias você ouviu recentemente de pessoas que foram mortas ou tiveram os seus corpos mutilados pela busca de uma perfeição estética, e investiram dinheiro e tempo entregando as suas vidas para profissionais e clínicas sem qualquer estrutura? Quantas pessoas você conhece que ficaram desfiguradas no seu corpo, na busca desenfreada pelo corpo perfeito? Alguns se transformam em monstros musculosos, outros em corpos esquálidos, como se estivesse num campo de concentração. Então, prioridades erradas. O texto está dizendo que o exercício físico, de fato, tem algum valor. Nós não devemos desprezar a questão da saúde. Você precisa sim cuidar da sua saúde, do seu peso, da sua alimentação, da sua pressão, das doenças que acometem o nosso tempo. Isso é perfeitamente recomendado pela palavra, inclusive. Mas você não pode inverter, ter prioridades erradas e se adorar a tal ponto de deixar para trás uma vida com Deus. Ele diz assim: a piedade, que é uma vida com Deus, para tudo é proveitosa, porque ela traz consigo a promessa da vida presente, mas ela projeta você para a eternidade com Deus. O apóstolo Paulo fala assim: nós não desanimamos, embora o nosso corpo material vá se destruindo pela destruição natural, bioquímica, que acontece com todos os seres humanos. Por dentro, o nosso homem interior se renova a cada dia, porque nós estamos nos preparando para deixar essa habitação, esse tempo, esse mundo, e vivemos na outra dimensão, na Jerusalém celestial. É como se fosse o processo da lagarta que se liberta do seu casulo e abre as suas asas e voa para ganhar o mundo. Por isso, prioridades erradas é um erro importante
para você tomar cuidado de não estar adorando a você mesmo, pelo erro da egolatria, esquecendo-se de pensar nas coisas que são do alto. Paulo está dizendo a Timóteo: olha, cuida do corpo, porque isso é importante também, mas isso não pode se tornar uma obsessão. Em Romanos, capítulo 6, versos 12 e 13, lemos assim: portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, com instrumentos de justiça. A egolatria é algo que pode influenciar as pessoas de tal forma, porque os seus apelos são terríveis, e quando a pessoa menos percebe, ela já se tornou um adorador de si mesmo. Basta fazer uma simples pergunta para algumas pessoas. Se você fizer uma planilha, e nessa planilha você comparar gastos, e ali na primeira você coloca os gastos com a sua estética, com a sua apresentação, não é? Cabeleireiro, maquiagem, roupa, joias, perfumes, academia, e por aí vai. Depois compare essa planilha com aquilo que você investe no reino de Deus: dízimos, ofertas, sustento missionário, aquisição de boa literatura cristã, cestas básicas, ajudas às pessoas que precisam, e você vai ficar assustado com a diferença do investimento entre um e outro. Invariavelmente nós vamos perceber que nós estamos, se já não estamos na egolatria, estamos caminhando para. Portanto, não seremos honestos se dissermos: eu não tenho uma oferta melhor para o reino de Deus, porque eu já faço o suficiente. Isso nos leva ao sétimo ponto. Sétimo erro que nós temos que detectar: conceitos errados, rebeldia. No verso 9 está assim: esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação. Digna de todo crédito e plena aceitação. A Bíblia é digna de todo crédito. A Bíblia requer plena aceitação. Mas o que nós vemos normalmente? Algumas pessoas não reconhecem a Bíblia, outras a aceitam parcialmente, e ambas as posturas são posturas características de rebeldia. Há muitos conceitos errados a respeito da Bíblia. Algumas heresias são antigas, como eu já disse, e vêm desde a fundação da igreja. Outras são mais modernas, mais estabelecidas para atender o pensamento pós-moderno, como já disse, materialista, individualista das pessoas. Por exemplo, você vai encontrar teólogos renomados que dizem que na verdade você pode levar a sua vida do jeito que você quiser, porque no final vai dar tudo certo, porque Deus é amor. Essa é a doutrina universalista, a doutrina da porta larga, a doutrina de que Deus na verdade não quis dizer aquilo que Ele disse,
A doutrina de que Deus, no final, vai mudar aquilo que Ele tinha como padrão, porque Ele tem dó de você. E esses conceitos errados, na verdade, todos têm origem na rebeldia. Porque todas as vezes que alguém se levanta e quer ir contra aquilo que Deus disse, ele está sendo rebelde. O arrogante vai dizer assim: eu já sei tudo. O rebelde vai dizer assim: eu vou fazer do meu jeito. E essas duas posturas não têm lugar no reino de Deus. O pecado da rebeldia, dos conceitos errados, eles vêm se alastrando no meio das igrejas, porque muitas pessoas querem adaptar aquilo que a Bíblia diz para aquilo que ele já tem como premissa, quando na verdade deveria ser o contrário. Nossos conceitos, valores e comportamentos é que precisam se ajustar àquilo que a Bíblia determina. Ela é o padrão, o molde, o modelo. E sempre que isso não acontece, está um estado estabelecido de rebeldia. Quando Samuel foi repreender Saul por ele ter sido rebelde e arrogante, olha o que ele disse: porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria, porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Saul estava lá aguardando a chegada do sacerdote para uma celebração espiritual. E como o sacerdote demorou um pouco, ele achou que podia substituí-lo. Mas ele não foi chamado para ser sacerdote, ele foi chamado para ser rei. E cada pessoa tem o seu papel, e toda vez que nós invertemos os papéis da hierarquia, daquilo que Deus estabeleceu, da missão, da comissão, o caos se estabelece. E Saul foi, e em estado de rebeldia, ofereceu sacrifícios, quando essa não era a sua incumbência. E então chega o profeta e o repreende, dizendo que aquilo que ele tinha feito era rebeldia, e que esse pecado se assemelhava ao pecado de feitiçaria, e que a arrogância do seu coração era a mesma coisa que idolatria. Portanto, conceitos errados e repetidos e aplicados e implementados e assimilados são rebeldia com relação à palavra de Deus. Uma vez uma pessoa me disse: eu não vou à igreja porque lá eu não me sinto bem. Eu disse: certo, mas quem foi que disse para você que a igreja é um lugar para se sentir bem? Lugar para se sentir bem é na praia, na festa, no churrasco. Na igreja você vai se sentir mal, porque lá os desígnios pecaminosos do seu coração serão confrontados pelo Espírito e pela palavra. Você vai ser humilhado diante de Deus, e se você não se humilhar até o pó, não pedir que o Senhor perdoe os seus pecados, e não sair de lá disposto a mudar de vida, nada vai acontecer. E isso é incômodo. Mudar de vida incomoda. Sujeitar o nosso coração e as nossas vontades à vontade de Deus incomoda, porque dentro de cada ser humano existe a raiz do pecado, que luta constantemente com aquilo que são as coisas de Deus. Paulo diz: miserável homem que sou, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero esse pratico. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Então, se você não se sente incomodado quando é confrontado pela palavra e pelo Espírito, alguma coisa está errada.
sempre vai haver a confrontação. E se você não a recebe, você está nos conceitos errados, na rebeldia. Para concluir, nós podemos dizer que despertar para a nova vida com Cristo significa identificar esses erros que impedem que você tenha acesso a ela. Existem pessoas que você vai conversar, já tem alguns anos de caminhada na fé, mas você percebe que nunca experimentaram a verdadeira nova vida com Cristo. Talvez ela esteja presa a um desses erros que nós falamos nesta manhã. E aí, relembrando: apostasia, heresia, hipocrisia, idolatria, fantasia, egolatria e rebeldia. E esses 10 versículos, Paulo termina dizendo, para a nossa conclusão aqui: pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Notem que há aqui a necessidade de uma disposição para uma luta, para uma batalha, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos. Trabalho e luta não é para ociosos e preguiçosos. Então, identificar erros e evitá-los vai nos levar também a uma ação. Deve partir de nós. Não devemos ficar passivamente esperando que algo aconteça no sobrenatural e que nós venhamos como um passe de mágica de um estado de letargia para um crente ativo. Não. Para isso nós trabalhamos e lutamos. E por que trabalhamos e lutamos? Porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo. Quando a nossa esperança está no Deus vivo, o trabalho e a luta são recompensados. Por quê? Porque Ele é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Você crê em Deus? Você crê na palavra de Deus? Você crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu a sua vida para pagar os seus pecados, que venceu a morte, que ressuscitou e está sentado à destra de Deus? Você quer que Ele voltará um dia para buscar a sua igreja, para que onde Ele está, nós também estejamos um dia? Então, se você crê, você está enquadrado nesse grupo de pessoas que trabalham e lutam, porque depositam a sua esperança no Deus vivo. Que o Espírito Santo de Deus complete a palavra que faltou. Que o Espírito Santo de Deus aplique esses princípios na nossa vida todos os dias, para que nós possamos evitar esses erros. E assim, só assim, conseguir desfrutar da maravilhosa nova vida em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Fique em pé, vamos orar.